Entramos ao vivo em mais uma live aqui pela nossa página Missão Apostólica Internacional Shalom. Ainda não há ninguém conectado, então vou aguardar aqui alguns minutos para poder compartilhar um pouco sobre esse tema, né? Um tema que tem sido muito abordado esses dias, até porque estamos no período, biblicamente falando, dessa festividade chamada Purim. E hoje eu senti vontade de compartilhar um pouco dentro do que eu sei, né, extraindo essa história, trazendo assim um sentido para os nossos dias, sobre qual lição podemos tirar dessa festividade, porque é importante saber que a Bíblia não nos fala simplesmente na linguagem histórica, mas também a Bíblia nos fala em uma linguagem profética contemporânea. E já temos aí uma primeira pessoa na conexão, é a Anne. Shalom, Anne. Glória a Deus, seja bem-vinda. Estou fazendo assim essa transmissão hoje, essa live de improviso. Senti necessidade de compartilhar algo sobre o tema chamado Purim, com todos que se conectarem ao vivo e aqueles que vão estar acompanhando na gravação aqui pelo Facebook Live ou pelo YouTube, posteriormente, que eu vou também subir para o canal. Então, festividade Purim. Nós estamos nessa festividade, nesse tempo profético, né? Nesse tempo profético, porque o profético não somente nos conecta ao passado, mas o profético é uma mensagem divina a todas as gerações. Então vou estar compartilhando hoje sobre qual a lição, né? Qual a mensagem profética para os nossos dias atuais, para hoje, né? Acerca da festividade de Purim. Vou estar compartilhando aí. Enquanto outras pessoas não se conectam, se você já está aí conectado, você pode ir compartilhando, pode ir adicionando pessoas. Nos ajuda aí a difundir esta mensagem ao vivo. Eu sou do tipo que gosto da mensagem ao vivo, gosto muito da mensagem gravada, porque a palavra por si só ela é viva. Mas a mensagem ao vivo, ela, sem dúvida, é uma mensagem mais empolgante, né? Igual eu comparo sempre com o pão da padaria, aquele pão que sai quentinho na hora, é muito mais saboroso, muito mais tentador, né, do que comer um pão já frio. E espero que aqueles que o Senhor queira conectar nessa tarde se movam, né, pelo Espírito Santo para essa conexão, em nome de Jesus. A minha esposa saiu para resolver alguns assuntos pessoais relacionados à sua família, aos cuidados do seu pai. E hoje eu estou aqui à tarde em casa e pensei, eu tenho que compartilhar algo sobre essa festividade, tenho que deixar uma mensagem, porque certamente Deus tem algo a nos falar. Eu gosto muito das festividades bíblicas, né? Ano passado nós fizemos 14 dias, um propósito de 14 dias, né? Vivendo intensamente a mensagem da Páscoa, né? E já estou anunciando, antecipando, de que faltam simplesmente 30 dias, um mês, né? Hoje lua cheia, 14 de Purim, lua cheia. E na próxima lua cheia, né, para se basear pelo calendário da lua, não tem erro, a partir da próxima lua cheia já inicia a Páscoa bíblica, né, a festividade da Páscoa. Mas vamos lá, vamos compartilhar esta mensagem e aí aqueles que não puderem pegar tudo ao vivo, vão estar pegando novamente na gravação. Glória a Deus. Primeira coisa,
O que significa Purim? Né? De onde vem? Qual é a origem dessa festividade? Purim. Essa é uma festividade dada por Deus ao povo, como, por exemplo, a própria Páscoa, como a festa dos tabernáculos, como a festa das colheitas, que é o Pentecostes. Eu estou falando só nomes gregos, não estou usando a nomenclatura do hebreu, que seria Pessah, que seria Shavuot, que seria Sukkot, né? Os nomes do hebreu. Então, estou falando os nomes gregos que são mais familiarizados. Purim, né? O que seria traduzido ao nosso idioma, sortes, não é uma festividade instituída por Deus. Primeiro, por quê? Porque essa festividade, né, este evento, ou melhor dizendo, antes de se tornar uma festa, se tornou um evento, e um evento desafiador para o povo de Deus. Isso ocorreu muitos anos depois da saída do Egito. Muito tempo depois que Deus entregou a Torá ao povo hebreu através de Moisés no Sinai. Muito tempo depois de que o povo já havia se estabelecido na sua terra de herança em Canaã, que foi construída a Jerusalém, né, a cidade santa. Tudo isso já havia passado. Então, essa festividade nem existia naquela época onde foram instituídos por Deus as festas bíblicas, que são 7 ao todo. A primeira, o Shabat, o sábado, é uma festividade. A Páscoa, o Pessah, é uma segunda festividade. As primícias, né, ou que chamam também de Bikurim, também é uma festividade que está relacionada também à festa dos pães sem fermentos. Tem a festa de Pentecostes, de Shavuot, tem a festividade de Tabernáculos, Sukkot, e são 7 ao todo. E entra uma outra festividade também muito conhecida ultimamente, muito comentada, se tornou uma festa conhecida, a festa de Hanukkah, né? Ou festa das luzes. Essa festividade também não foi uma festa instituída pelo Senhor, porque assim como Purim, a festa das luzes, ou Hanukkah, foi uma festa que foi originada para celebrar uma vitória sobre a oposição, sobre os inimigos, né? Um contra a descendência de Amã, né? Os amalequitas, Amã, propriamente dito, e a descendência dos amalequitas, que era Amã, em Purim, e em Hanukkah, a festa das luzes, era contra os gregos, né? Que estavam lá lutando para poder impedir as festividades, as celebrações, a adoração ao Senhor, né? Conforme havia sido instruído nas instruções divinas de que o povo viesse adorar a Deus da maneira que Deus havia lhes instruído. Então, os gregos tentaram profanar o templo, tentaram colocar obstáculos para que o povo hebreu não tivesse a condição de adorar no seu templo apropriado. Então houve uma guerra nessa festividade de Hanukkah, houve uma festa dos gregos contra os hebreus, e os hebreus venceram, e aí se tornou a festa de Hanukkah, a festa das luzes, que geralmente se comemora no calendário gregoriano em dezembro, né? Geralmente cai em dezembro. É equiparada mais ou menos à festividade da Igreja Católica chamada Natal, né? A festividade do Natal. Mas simplesmente dei uma introdução para que nós possamos entender que esta festividade não foi a festa de Purim, não foi uma festa instituída por Deus, mas se tornou uma data comemorativa, né? Onde se celebra o livramento do povo de Deus de um decreto de morte. Se
para aqueles que já conhecem a história de Esté, vão saber muito bem o que eu estou falando. Se você ainda não conhece a história de Esté na Bíblia, né, um dos livros históricos do cânon sagrado, né, do Antigo Testamento, você pode ler um pouco a história e vai entender muito bem. Esté vivia, como muitos outros judeus, vivia em um tempo de cativeiro, de exílio, vivia nos territórios de Babilônia. E no seu tempo, Esté foi convocada para fazer parte para compor, né, o lugar dentro do palácio, como se fosse uma preparação das mulheres do rei, né, devido a uma situação que houve de uma destituição de uma rainha, que era Vasti, por ter desonrado o rei publicamente. Então o rei decidiu selecionar outras mulheres, né, várias mulheres, que viessem substituir a posição de Vasti como rainha no seu reino. E dentre essas pessoas, uma das escolhidas para a preparação, primeiramente, porque passava por um criterioso protocolo de preparação. Então uma dessas escolhidas foi Esté. Esté era judia, o seu nome original é Hadassa, mas ela mudou o seu nome, né, para se ocultar a sua identidade, porque estava em Babilônia e, sendo judia em Babilônia, poderia ser perseguida, então ficou conhecida como Esté, que significa estrela. Esté ficou órfã muito cedo, de pai e de mãe, e foi criada, formada, educada aos pés do seu tio, que assumiu essa paternidade, seu tio chamado Mardoqueu. Foi quem preparou Esté no que se refere ao seu chamado, a sua missão, a sua designação. Estou falando assim um rápido resumo, né, para aqueles que ainda não conhecem um pouco a história, mas já vamos entrar no ponto que eu quero falar. Qual é a verdadeira origem dessa festividade? E qual a lição para nós hoje? Né? O que representa Purim para nós hoje? Então Esté foi selecionada para fazer parte, né, de ser candidata a assumir essa posição, mas teve toda uma preparação no total de 12 meses. 6 meses foi preparada a óleo de mirra, né, a ser educada, a ser instruída, depois mais 6 meses em outras especiarias, né, toda uma preparação de uma noiva, né, que está sendo preparada para um rei. E aí, tremenda esta mensagem, porque a Esté tipifica de alguma forma a igreja, né? Nosso Messias não é um rei pagão, de maneira nenhuma, mas através dessa festividade, através dessa circunstância, melhor falando, dessa história, nós podemos perceber todo um protocolo, né, real, um protocolo de preparação para entrar na presença do rei. Então Esté foi preparada, e ela não foi preparada simplesmente para estar em uma posição de governo, uma posição de privilégio, mas para cumprir um propósito. Ou seja, toda posição que nós alcançamos em nossa vida, seja ela uma posição na família, seja ela no trabalho, seja ela no ministério, tem um propósito. O propósito não é somente alcançar o status, alcançar a influência, alcançar uma posição de honra, de governo. O fato de nós alcançarmos está aí, há um propósito. Nós precisamos saber o porquê de estar nesta posição. Então Esté, a princípio, não sabia muito bem o porquê de estar aí, até que se revelou o propósito. Quando um primeiro-ministro deste rei pagão, de Artaxerxes, ou Assuero,
quando o primeiro-ministro desse rei, por nome de Amã, demonstrou o seu ódio contra a raça dos judeus, a raça semita, ou os hebreus. E simplesmente por ódio, um ódio inexplicável aos olhos humanos, mas nós que somos espirituais sabemos a origem desse ódio, se levantou para influenciar o rei que lhe autorizasse criar um decreto e validar esse decreto para que no dia 13 de Adar, que é a data que iniciou ontem, 13 de Adar, fosse eliminado todos os judeus, não só no território de Babilônia, mas em toda a terra. Todos tinham liberdade nesse dia de matar um judeu sem ser punido. Não era crime, mediante esse decreto. E esse ódio em si era para exterminar a raça do Messias, a promessa do Messias. Porque o nosso Messias havia sido profetizado que ele viria, que nasceria, né, de uma mulher, mas também a Bíblia, o próprio Jesus disse à mulher samaritana que a salvação vem dos judeus. Ou seja, o Salvador viria através dos judeus. E se matassem os judeus, obviamente estavam de alguma forma abortando esta promessa ou tentando abortar esta promessa. Isso se repete de história em história. Praticamente os planos das trevas são os mesmos, só que se repetem de geração em geração. A gente vê isso na história quando Moisés está por nascer, um tipo de Messias, um tipo de libertador, de salvador, né, para o povo hebreu, que estava cativo não na Babilônia, como no tempo de Esté, mas no Egito. De alguma forma, o faraó ficou sabendo, né, que haveria de surgir aí um salvador. E a forma que ele tentou impedir o nascimento desse Salvador foi exterminando todos os homens, todos os varões que nascessem. O seu plano não funcionou. Mesmo assim, Deus guardou Moisés e guardou no próprio palácio de Faraó. Deus demonstra a sua soberania nisso, não nos tirando de longe dos nossos inimigos, mas nos protegendo mesmo nos ambientes mais hostis, nos ambientes mais perigosos. Deus é poderoso para nos guardar e para nos livrar. Aleluia! Isso também acontece no nascimento de Jesus. Herodes, o Grande, ficou sabendo também que surgiria um Messias, um Salvador. E automaticamente, né, ele também emite um decreto de morte, tentando eliminar todos os varões, todos os homens que nascessem aonde a profecia dizia que deveria nascer, em Belém. Então todos os homens, as crianças do sexo masculino que nascessem em Belém deveriam morrer, de 2 anos para baixo. Isso aconteceu. Mais uma vez, Deus demonstra o seu poder, a sua soberania, guardando o seu propósito, o nosso Messias, levando ele ao Egito. Porque José foi avisado em sonhos de que haveria uma perseguição e que ele deveria sair com sua esposa e com o seu filho para ficar um período no Egito. E assim ficou. E interessante que isso sempre se repete, né? Nós percebemos que isso também ocorreu nesse tempo da festividade de Purim. Purim, né, fala de um livramento, de um decreto de morte, não para simplesmente as crianças do sexo masculino, como já foi falado anteriormente por mim, mas esse decreto era muito mais maldoso, mas se tratava de exterminar
toda a raça dos judeus, sejam homens, sejam mulheres, sejam crianças. Todos deveriam morrer de acordo com esse decreto de morte, criado por Amã, o primeiro-ministro da Babilônia, com autorização de Assuero ou Artaxerxes. E durante esse tempo, Deus já havia preparado Esté para estar a par do rei. Esté já tinha achado graça diante do rei, aos olhos do rei. Mas interessante, né, aqueles que conhecem a história sabem